Meus queridos irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por esta tão rica oportunidade. Eu quero engrandecer o nome do Senhor por nos permitir estarmos aqui juntos com a igreja para cultuarmos ao nome do nosso bom Deus e adorarmos o seu santo e eterno nome. Quero glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por ter nos conduzido a esta cidade e estarmos nesta noite participando com a querida e amada igreja aqui na filial em Macaparana. Quero louvar a Deus também com todas as minhas alegrias, rever alguns dos nossos queridos irmãos que aqui estão. Quero agradecer ao Senhor pela vida do nosso muito digno pastor presidente, que nos confere esta oportunidade e nos honra muito com esta escala, e nos sentimos muito honrados em poder estar aqui, trazendo uma palavra e também podendo cultuar com os amados irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José Ivanildo, que é o representante do nosso pastor presidente aqui nesta igreja. É muito bom estar aqui convosco, pastor, com a sua pessoa. Nosso muito obrigado pela deferência. Quero louvar a Deus pela vida também da sua digníssima esposa, irmã Graça, está aí entre os irmãos, um casal que nós temos aprendido a amá-los desde o primeiro momento que os conhecemos, há alguns anos, quando o pastor ainda pastoreava ali a cidade de Riacho das Almas. Não foi isso, pastor? Muito bem. E sempre é uma alegria quando nós o encontramos, e quero louvar a Deus pela vida desta mocidade maravilhosa, a igreja aqui nesta filial, rever aqui alguns companheiros, louvar a Deus pela vida dos presbíteros, nosso irmão Índio. Foi bom conhecer um pouquinho a história do nosso querido irmão. Quero louvar a Deus por tudo nesta noite. Agradecer ao Senhor e rogar as orações em nosso benefício, para que ao abrir e fechar de nossa boca, o Senhor nos dê uma palavra nesta noite. Foi escolhido um tema para este 29º Congresso de Jovens e Adolescentes, que é escolher ser fiel. Eu gostaria de convidar a toda a igreja, principalmente a juventude, que são os anfitriãos desta festa, né? 1, 2, 3, todos nós, escolher ser fiel. Daniel, capítulo de número 1, e o versículo de número 8, foi o texto escolhido para esta congratulação espiritual em que estamos aqui nesta noite, que diz assim a palavra do Senhor. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. E eu gostaria de nesta noite falar sobre o tema que foi proposto, que é escolher ser fiel. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, revela que a vida é feita de escolhas. Desde o primeiro livro ao último livro da Bíblia, nós veremos pessoas escolhendo, em alguns momentos acertadamente, mas em outros momentos escolhendo de forma errada. Deus concedeu ao ser humano o dom do que nós chamamos de livre-arbítrio. Quando Deus formou o primeiro casal e colocou ali no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, verso 16 ao 17, a Bíblia diz que Deus conversou com aquele casal e deu a oportunidade deles fazerem escolhas. Deus disse para Adão e Eva de que eles poderiam comer livremente de todas as árvores que estavam no jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a partir dali que eu posso dizer que começa a história das escolhas na Bíblia Sagrada. A cada decisão acarreta consequências temporais ou eternas. As nossas escolhas apontam
para o nosso futuro. E eu posso dizer que as nossas escolhas, elas têm o poder de abrir ou de fechar a eternidade com Deus. Quando Deus dotou o homem de livre-arbítrio, Deus deu a oportunidade do homem ser semelhante ao próprio Deus. E por que, pregador, você diz que quando Deus dotou o homem de livre-arbítrio, Ele capacitou o homem de ser parecido com Deus? É porque Deus, Ele tem escolhas. Deus, Ele tem a capacidade de escolher. E nós estamos aqui nesta noite porque Ele escolheu nos amar. E é por isso que aqui estamos. O texto que lemos do livro de Daniel nos mostra o exemplo de um jovem, Daniel, que o seu nome significa Deus é meu juiz, que fez uma escolha. Daniel estava diante de uma situação que requeria escolher agradar ou não agradar a Deus. Daniel, ele é levado cativo no 6º século antes de Cristo por Nabucodonosor, um rei pagão que sitiou a cidade de Jerusalém e levou a Daniel e mais aproximadamente 10.000 outros jovens para a Babilônia. Daniel foi para uma terra que ele não conhecia, viveu em uma cultura que ele também desconhecia, e estar ali vivendo entre pessoas que adoravam a deuses que ele não conhecia. Daniel tinha entre 15 a 17 anos, quando é deportado para a Babilônia. O rei de Judá foi conquistado pelo reino babilônico, e no capítulo 1 de Daniel, versículo 1 e 2, a gente já tem a informação de que Nabucodonosor leva estes jovens de linhagem real e os submete a viver uma vida que era diferente da vida que Daniel vivia lá em Jerusalém. A vida de Daniel na Babilônia foi marcada já por escolhas. E eu diria que a fidelidade a Deus não depende do ambiente em que vivemos, mas das escolhas que fazemos no nosso coração. Como eu já disse, Daniel, o seu próprio nome indicava quem era o seu Deus. Deus é o meu juiz. O capítulo 1 e o versículo 3 e o versículo 6 do livro de Daniel nos diz que ele era de linhagem real, porque ele era da tribo de Judá, de onde vinham os reis de Israel, ou do Judá, por que não dizer do reino do sul. Ele recebe na Babilônia um tratamento diferente daquilo que ele sempre viveu em sua nação. Seu nome vai ser trocado, a proposta de uma comida diferente vai ser apresentada, e a Bíblia nos mostra de que Daniel precisava fazer escolhas. Os estudiosos dizem que quando Daniel nasceu, a Babilônia já era a potência mundial da sua época. Quando Daniel nasce e seus pais dão o seu nome, por volta do ano 610 a.C., certamente Daniel foi criado na lei dos judeus, conhecendo a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Daniel vai ver, segundo alguns estudiosos, Nabucodonosor entrando na sua terra, sitiando a sua terra e matando os seus próprios pais. Ele é levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, 3 meses aproximadamente de viagem. Imagine o percurso, saindo de Jerusalém e indo para a Babilônia, uma distância imensa, e cada noite e cada dia ele lembrava dos pais que provavelmente, segundo os estudiosos, tenha sido assassinado pelo Nabucodonosor que sitiou a terra
onde Daniel estava. Daniel é alguém que tinha, com toda certeza, motivos para estar embravecido, entristecido, angustiado com o seu Deus, porque é provável que durante esses 15 anos ele tenha sido ensinado pelos seus pais tenham falado do Deus de Israel, que chamou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus, interessante, para a terra onde ele estava sendo deportado. Ur dos Caldeus ficava na terra da Babilônia. Foi de lá onde Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai, e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi de lá onde Deus chamou Abraão, que é o pai de Israel, que Daniel estava sendo deportado para a terra para onde o pai Abraão havia sido chamado por Deus. É possível que os pais de Daniel tenham falado com ele sobre o Deus de Israel, o Deus Eu-Menechá-Ramini, o Deus criador de todas as coisas. É possível que os pais de Daniel tenham falado sobre a criação do cosmos, da terra, de Adão, de Eva. É possível que os pais de Daniel tenham falado sobre o período em que o povo de Israel passou lá no Egito, de 430 anos. Do milagre que Deus operou tirando o povo de lá, do Egito, com aquelas 10 pragas. É possível que os pais de Daniel tenham falado para ele sobre os milagres que Deus provocou, trazendo alimento no deserto. Durante a noite, uma nuvem que cobria o povo para que o sol não castigasse tanto aquele povo. E durante a noite, uma coluna de fogo que acompanhava Israel no deserto para não só aquecer, por causa da baixa temperatura do deserto, mas também para proteger Israel. Eu acredito que os pais de Daniel disseram tudo isso a ele e muito mais. Dos juízes, por exemplo, que Deus levantou, dos profetas, quem sabe ter falado de Moisés, um dos grandes líderes de Israel. E de repente Daniel se vê agora, se os estudiosos estão certos, o Talmud, por exemplo, que é um documento judaico que narra a história de Israel indo para a Babilônia, se eles estão certos, quem sabe Daniel olhar para trás e dizer: mas e o Deus dos meus pais, que colocou o meu nome, que é meu juiz? Daniel, Deus é o meu juiz. E por que então ele permitiu Nabucodonosor sitiar a cidade e nos levar cativo? Eu diria que este jovem de 15 anos aproximadamente tinha motivos de sobra para dizer assim: eu posso e devo ser alguém que escolho não servir a este Deus. Mas o que nos chama a atenção é porque no capítulo 1 de Daniel, que foi o texto que foi escolhido, nos mostra que Nabucodonosor chama os seus servos, um deles, o rei, chama a Aspenaz, que era um chefe dos eunucos, e diz a ele que ele deveria passar um teste de uma forma extraordinária com alguns daqueles jovens que vieram da terra de Judá. Só que esse teste que eles deveriam passar de 10 dias feria aquilo que Daniel havia aprendido dos seus pais, pois as coisas que eles deveriam se submeter a comer durante aqueles 10 dias quebraria o pacto da alimentação dietética de um judeu, que é o que nós encontramos na história como o kashrut. São leis dietéticas que nenhum judeu deveria comer alguns tipos de alimentos. E aquelas propostas que eram colocadas diante dos jovens era que durante 10 dias eles deveriam se alimentar de tudo que estava na mesa do rei e beber do vinho que o rei bebia e daqueles manjares que eram oferecidos a deuses. E o texto nos diz de que a primeira vez que o livro de Daniel vai mostrar uma escolha está no versículo 8.
O texto nos diz de que Deus, certamente, o Deus que estava com Daniel, permitiu com que eles tivessem essa oportunidade de declarar a sua fé em meio a uma terra pagã. O texto diz de que ele escolheu. Eu anotei aqui que escolhas firmes geram impactos eternos. Eu vou repetir essa frase. Escolhas firmes geram impactos eternos. Mas esses impactos eternos, eu me refiro a quem faz a escolha. Quando alguém escolhe é porque alguém tem opção na sua frente. Ele tem escolha, ele tem a possibilidade de dizer o que ele quer. E o texto nos diz que Daniel escolheu, mas escolheu o quê? Ele determinou, ele assentou em seu coração. E ele escolheu fazer o quê? Ele escolheu não comer e não beber aquela comida que era sacrificada a ídolos. Mas ele escolheu aonde? E aqui onde está o versículo 8, diz que ele escolheu no seu coração. A palavra coração no hebraico é a expressão leve. É de onde vem Caleb, por exemplo, ou Levi. São as mesmas raízes. E a palavra leve, que é coração, que é traduzido por coração na língua portuguesa, tem a ideia daquilo que é mais íntimo em alguém. É aquilo que está no interior da pessoa. É aquilo que é o mais profundo. É aquilo que é o mais interno. É aquilo que está no âmago, no cerne das pessoas. E o texto diz que foi justamente aí onde Daniel colocou no seu coração o desejo de não se contaminar. O primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, nos diz de que Deus, ele chega a olhar essa parte da pessoa. Porque quando Samuel, um dos profetas de Israel, foi na casa de Jessé, o pai do rei Davi, ungiu um dos seus filhos, a Bíblia diz que Jessé olhou para os filhos de Davi e olhou para um deles, chamado Eliabe, e disse: certamente esse aí deve ser o escolhido para ser o rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel se inclinou a tentar ungir a Eliabe e não a Davi. Por quê? Por causa da aparência, por causa daquilo que estava fora. E a Bíblia diz que Deus falou com o profeta Samuel, dizendo: Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê aquilo que está fora, mas eu vejo o que está no âmago da pessoa, eu vejo o que está no coração. É justamente isso que eu quero dizer nesta noite, que os olhares de Deus penetram até o mais íntimo do ser humano, aquilo que nós chamamos de coração. Mas a Bíblia diz que Daniel escolheu colocar em seu coração não se contaminar. E aqui é algo que nos chama a atenção, porque ele poderia escolher se contaminar. Ele poderia escolher fazer tudo aquilo que estava ao seu dispor. Ora, seus pais já não estavam mais ali. Certamente, se os estudiosos estão certos, como eu já disse, estavam mortos. Seus líderes provavelmente não estavam, porque muitos dos sacerdotes foram sacrificados, inclusive. Só estavam ali 10.000 aproximadamente jovens. Daniel poderia olhar para um lado e para o outro e dizer: não tem ninguém para me fiscalizar, então a minha escolha não vai fazer muita diferença se eu como ou não como, se eu quebro o pacto daquilo que eu aprendi, da lei dietética do meu povo ou não. Isso não vai fazer muita diferença. Mas o texto diz de que ele escolheu não comer dos manjares e nem beber do vinho do rei. Uma escolha que mudou a história de Daniel na Babilônia. A Babilônia é sinônimo de misticismo. Capítulo 2, versículo 2 de Daniel. É símbolo de paganismo. Capítulo 3, versículo 1 de Daniel. É símbolo de orgulho, antropocentrismo, capítulo 4, versículo 29 e 30. Mas a Babilônia também é símbolo de libertinagem, capítulo 5, versículo 1. Se a Babilônia é tudo isso que eu falei e muito mais, a escolha de Daniel poderia ser para entrar em uma dessas vertentes.
mas a Bíblia nos diz de que ele escolheu ser fiel ao seu Deus, mesmo sem ninguém estar à sua volta para lhe reprovar ou não. Daniel decidiu ser fiel. A escolha deste jovem nos inspira a pensar um pouco sobre a realidade das escolhas e de seus impactos na nossa vida. Nossas escolhas de hoje, como eu falei, elas determinam o nosso amanhã e a nossa eternidade. O que eu escolho hoje fazer repercutirá para toda a eternidade na minha vida. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 15, diz a Bíblia: assim diz o Senhor, veis aqui hoje, que tenho proposto a vida e o bem, a morte e a vida. E o versículo 30 diz, olha o que é que Deus diz. Primeiro ele dá a proposta da morte e da vida, do bem e do mal, porque Deus não quer que ninguém o sirva de forma coercitiva, obrigado. Como nós falamos no nosso linguajar nordestino, a força. Mas o texto diz, depois que Deus apresenta a proposta da vida e do bem, da morte e do mal, o versículo 19, Deus diz assim, escolhe, pois, a vida, para que tu vivas tu e a tua descendência. O Deus que eu prego nesta noite é o Deus que respeita as minhas escolhas. Ele não precisa de mim para nada. Ele não precisa de você para nada. Agora, uma coisa que Ele quer é ser escolhido de forma voluntária e com o coração proposto. Existe uma linha teológica que prega de que Deus determinou um grupo de pessoas para a eternidade e outro grupo de pessoas para a eternidade sem Deus. Este grupo de pensamento teológico, no meu entendimento, fere a pessoa de Deus em vários princípios, mas apenas em um que eu gostaria de dizer é de que Deus jamais se sentiria feliz olhar na eternidade e ver uma multidão de pessoas que estavam ali ou que estarão ali, e lá no seu âmago, no seu íntimo, Deus dizer assim, elas estão aqui não foi porque elas escolheram estar aqui, foi porque eu determinei que elas estivessem aqui. Elas são como que autômatas, são robôs que eu programei para estar aqui. Isso fere a santidade de Deus, sabe por quê? Porque Deus quer ser amado de forma voluntária. Eu devo estar na eternidade ou não com Deus, porque eu quero Ele. Deus seria frustrado se na eternidade Ele olhasse para a multidão que vai estar lá no céu e Ele dizer para Ele próprio, eles estão aqui, não foi porque eles escolheram, foi porque eu determinei que eles estivessem. Isso fere a pessoa de Deus. Mas o Deus que eu prego nesta noite, que é o Deus de Daniel, é o Deus que dá a oportunidade de escolhas. Josué capítulo 24, versículo 15, quando o povo passa pelo rio Jordão e vai tomar a terra de Canaã, um grupo de judeus estavam adorando outros deuses, indo por caminhos tortuosos, e a Bíblia diz que Josué, que foi o substituto de Moisés, o líder do povo, olhou para o povo e disse, escolhei, pois hoje, a quem vocês vão servir. Aí diz o final do versículo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? Escolha. Nós temos a oportunidade de, assim como Daniel, escolher ou não ao Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, diz a palavra, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, escolhei-o. A escolha reverbera para a nossa eternidade.
E quando Daniel escolheu não se contaminar com os manjares do rei, é como se ele estivesse dizendo: eu tenho compromisso com o Deus que eu sirvo. E eu não preciso ter ninguém do meu lado para ser fiel. Eu preciso de ninguém de estar do meu lado para dizer se eu devo ou não. Porque eu tenho consciência de quem Ele é e do que eu preciso fazer. E por isso eu decido não comer desta comida, nem beber deste vinho. A escolha é tão profunda que o texto de Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, diz a Bíblia, porque dele procedem as fontes da vida. Veja que Daniel propôs em seu coração. Sabe por que a Bíblia fala de coração? Como disse o Provérbios, capítulo de número 24, obrigado, versículo 23, é porque é lá que está a fonte da vida. É do coração que procede as fontes da vida. E nesta noite eu vim de Recife para cá, para pregar aqui em praça pública, dizer para você que se no seu coração estiver Deus, você é bem-aventurado por isso. Mas se Deus não estiver no centro do teu coração, esta noite ainda é noite de oportunidades para você sentá-lo na cadeira do meio e fazer como Daniel fez: eu escolho ser fiel a esse Deus. Na Bíblia nós temos vários exemplos de escolhas. Escolhas positivas e escolhas negativas. E eu gostaria de nesta noite citar algumas escolhas. Citando primeiro alguns exemplos de escolhas positivas. Nós poderíamos citar Enoque, que escolheu andar com Deus mesmo em uma geração perversa. Isso está em Gênesis capítulo 5, versículo 21. Ele escolheu andar com Deus. Eu poderia citar aqui Abraão, que escolheu confiar nas promessas de Deus, mesmo sem saber o amanhã. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Eu posso ainda citar nesta noite José, que assim como Daniel foi um jovem de 15 a 17 anos, José com 17 anos foi levado lá para o Egito, foi preso, foi vendido, mas diz a Bíblia que ele escolheu ser fiel a Deus, mesmo no meio do caos. Gênesis 39, verso do 8 ao 9. Um outro exemplo de escolha positiva na Bíblia é o próprio Moisés, que a Bíblia diz que ele escolheu os sofrimentos de Cristo em detrimento dos prazeres do Egito. Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26. São exemplos de escolhas positivas. Eu poderia citar Samuel, que escolheu ser fiel ao Senhor no meio de uma geração corrompida, enquanto os filhos de Eli, Ófnis e Finéias, escolheu ser filho de Belial, escolheu ser filho do maligno. A Bíblia diz que Samuel escolheu ser filho do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Eu posso citar o próprio Daniel, no capítulo 1, versículo 8, que é o tema que vocês escolheram, como exemplo de alguém que escolheu ser fiel, mesmo dentro da Babilônia. Eu poderia citar aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego. São os amigos de Daniel que foram para a Babilônia, assim como ele, mas que a Bíblia diz que eles escolheram não se curvar diante da estátua daquele rei. Isso está em Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 18. Eu poderia citar aqui a mulher mais famosa da história da humanidade, que é Maria. Maria, a nossa querida irmã Maria, a mãe de Jesus, o nosso Salvador. A Bíblia diz que ela recebeu a visita de um anjo e ela tinha a oportunidade de dizer sim ou não, mas a Bíblia nos diz de que ela escolheu ser aquilo que Deus queria. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, seja feito aquilo que Ele quer.
Eu poderia citar Nicodemos, que no capítulo 3 de João nos diz que ele escolheu nascer de novo. Eu poderia citar aqui o filho pródigo, que se desviou da casa do seu pai, foi para uma terra longínqua, mas quando ele estava lá e tinha perdido tudo, estava em plena miséria e sem esperança, diz o texto que ele olhou para cima e escolheu voltar para a casa do pai, e chegou diante do pai e disse: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, e eu não sou digno de ser teu filho, mas eu escolhi voltar para casa. Eu poderia citar o próprio ladrão que estava ao lado de Jesus. Em um dos lados estava um ladrão que estava lá zombando de Jesus. Mas de um outro lado, eu não sei qual é o lado da cruz, né? Tem pregadores que dizem o lado direito. Eu não encontrei ainda esse lado direito, porque a Bíblia diz que um dos ladrões, ou dos malfeitores, não importa se é do lado direito ou do esquerdo, porque se você estiver do lado esquerdo, Jesus te ama. Se você estiver do lado direito, Jesus te ama também, porque Jesus não tem partido, Ele tem amor por as vidas que estão aqui nesta noite. E a Bíblia diz que um daqueles ali disse: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Sabe o que foi isso? Enquanto um escolheu zombar, o outro escolheu pedir misericórdia. Eu quero dizer nesta noite mais uma vez, que a tua escolha vai passar a eternidade e definir o teu futuro. Eu poderia dizer o que está em Provérbios 4:18, o caminho dos retos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que é que faz o caminho brilhar mais e mais? A escolha que eu faço. Se eu escolher as trevas, eu vou de cada dia mais entrando nas trevas, nas trevas, nas trevas. Mas se eu desisto das trevas e desejo entrar na luz, o texto diz: a luz do justo é como a aurora, que vai crescendo, crescendo, até ser dia perfeito. Qual é a tua escolha hoje? Eu poderia parar por aqui e encerrar esta palavra apenas falando das escolhas boas. Mas eu preciso, pastor Ivanildo, também falar de escolhas ruins na Bíblia. Nós temos exemplos de pessoas que escolheram mal. Por exemplo, Adão e Eva escolheram desobedecerem a Deus e trouxeram a morte para eles e para todos os outros. Deus foi claro. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nesta noite. Macaparana, escute o que o Senhor Jesus nesta noite lhe diz pela sua palavra. Deus nunca é obscuro com aquilo que Ele quer. Deus sempre é claro. Deus é sem arrudeio. Ele não tem arrudeio para dizer aquilo que Ele quer que eu faça. Deus chegou para Adão e para Eva e disse: olha, filhos, fica à vontade aí. Eu preparei o melhor lugar do mundo para vocês estarem. Um lugar que é chamado de Éden. Eu não sei o nome do jardim, mas a Bíblia diz o nome do lugar. Diz que era o jardim do Éden. Éden é o nome de um local, não é o nome do jardim. E naquele local, Deus criou o melhor ambiente possível e colocou o homem para viver no melhor lugar possível. Eu quero que você entenda que o desejo de Deus é que você esteja no melhor lugar possível. E Deus chega como um pai e diz: olha, como vocês não são robôs, como vocês não são autômatos, como vocês não são programados, vocês têm livre arbítrio. Deixa eu te mostrar uma coisa, olha. É como se Deus tivesse mostrado o jardim todo e tivesse dito: você pode querer o que você quiser desse jardim. Deixa eu ilustrar aqui. É como se esses dois arranjos fossem o jardim todo. E Deus dissesse assim: olha, pode aproveitar tudo isso aqui. Agora tem uma coisa, tem uma árvorezinha ali, ó, lá fora. Daquela ali não toque. Eles tinham tudo isso aqui, mas eles escolheram sair
ir lá para fora, distante, e tocar onde Deus disse não. Essa escolha negativa de Adão e Eva reverbera até hoje na humanidade, porque a Bíblia diz que por causa daquela escolha, daquele casal, todos os homens pecaram, e por conta disso a morte entrou em todos os homens. Deus criou o homem para viver a eternidade. O homem não é eterno, porque eterno significa não ter começo, nem ter fim, mas o homem teve começo, então ele não é eterno, mas Deus fez o homem imortal. O desejo de Deus era que o homem nunca morresse, mas por causa de uma escolha, a morte entrou no cenário. A Bíblia diz que por conta da morte, todos os homens foram afastados de Deus, Romanos 3:23, e a morte, o salário do pecado, que a morte veio a todos nós. Sabe por que nós morremos? Por causa de uma escolha de um casal que foi feito lá atrás. A morte entrou no cenário e encontrou espaço por causa de uma escolha. Veja como é sério o que eu falo nesta noite aqui para Macaparana. Uma escolha pode nos levar à morte ou à vida. Esaú escolheu vender a sua primogenitura e perdeu a sua bênção. Gênesis 25 e 29. Os filhos de Eli escolheram abandonar o Senhor e se entregar às prostituições do mundo. 1 Samuel 2:12. O rei Acabe, rei de Israel, escolheu ser infiel ao Senhor e levantou altares para deuses estranhos. Primeiro livro dos Reis 18, verso 3 e 4. Saul, o rei Saul, primeiro rei de Israel, escolheu rejeitar a palavra de Deus e perdeu o seu reino. 1 Samuel 15, 22 a 23. Judas Iscariotes escolheu trair a Jesus e se enforcar, perdendo a sua salvação. A Bíblia diz que Demas, um dos companheiros de Paulo, escolheu abandonar o Senhor, amando o primeiro século ou presente século. 2 Timóteo 4:10. Mas deixa eu te contar uma outra escolha, que é a pior de todas. Um anjo, um querubim ungido, que Deus o preparou para a glória do seu nome. A Bíblia nos diz, o livro de Ezequiel e o livro de Isaías, Isaías 14, Ezequiel 28, de que Deus fez uma roupa para esse anjo. E a roupa que Deus fez, irmão índio, era cheio de pedras preciosas. A Bíblia diz que quando Deus criou esse anjo querubim, esse ungido, os louvores saíam de dentro dele. É como se ele tocasse nele mesmo instrumentos e o som saísse. Mas esse anjo querubim um dia, ungido, decidiu fazer uma escolha. Sabe qual foi a escolha que ele fez? Eu vou ser maior do que Deus. E o texto diz que por causa dessa escolha, as pedras preciosas começaram a cair das suas vestes. A claridão que estava sobre ele, que por isso antes da queda, ele é chamado de anjo de maior luz, que é um termo colocado no latim, na Bíblia, para Lúcifer. Lúcifer significa ser brilhoso. Aquela luz e aquela glória que havia naquele anjo, por causa de uma escolha, começou a diminuir, ao ponto de apagar totalmente. E onde não tem luz, tem o quê? Onde não tem luz, tem o quê, igreja? Alguém já disse de que as trevas não existem. E talvez você esteja dizendo, como assim as trevas não existem? Se eu olho para o céu, eu vejo uma escuridão, como é que eu posso dizer que as trevas não existem? E eu achei interessante, porque o determinado pregador disse, as trevas não existem,
Apenas as trevas é um sinal de que a luz não está presente. Aquele anjo luminoso, assim como todos os outros personagens que eu falei, escolheu errado e por isso suas vestes caíram, as pedras preciosas como ágata, sofia, o carbúnculo, as pedras que aparecem lá em Apocalipse, que tem pedras dessa que a arqueologia até hoje não achou. Elas foram desaparecendo e esse anjo de luz, que está no mundo todo, inclusive aqui em Macaparana, e ele sabe que eu falo dele, ele perdeu o que tinha por causa de uma escolha. Eu vim aqui nessa cidade para lhe dizer que você está ou na luz ou nas trevas, dependendo da sua escolha. Mas o tema desse 29º Congresso de Jovens e Adolescentes é: eu escolhi ser fiel. Provérbios 24:12, a Bíblia diz que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Ou você não conhece alguém que o ano passado estava vivo e hoje está morto por causa da sua má escolha? Ou você não conhece alguém que estava livre, mas hoje está preso por causa da sua escolha? Ou você não conhece alguém que vivia em alegria e em paz com a família e hoje está com a família destruída por causa da sua escolha? A minha escolha me traz alegria ou tristeza? A minha escolha me traz comunhão ou não? A minha escolha traz a eternidade com Deus ou sem Deus? E eu quero dizer aqui em público que esta palavra que eu prego aqui nesta noite é uma palavra fiel e verdadeira. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, e esta escolha não tem outra melhor. Eu termino nesta noite lhe dizendo quais as consequências das nossas escolhas. Provérbios 14:12 diz: há caminho, como eu já disse, que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Há muitos que estão indo para caminhos de morte por causa da sua má escolha. Provérbios 3:5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, olha a escolha aparecendo, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe por que Deus honrou Daniel lá na Babilônia? Foi porque Daniel escolheu honrar a Deus no seu coração e na sua vida. E nesta noite eu quero dizer: se você decidir honrar a Deus, se você escolher fazer isso, Deus, Ele vai te honrar por onde você passar. Gálatas capítulo 6, versos 7 ao 8 nos diz assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E a minha pergunta é: tu queres escolher a vida eterna ou tu queres escolher a perdição? Eu acho muito bonita a forma como o pastor Ivanildo prega. E como ele vai orar pelo pregador também. Senhor, que a palavra que a gente vem ouvir aqui não venha fazer afago ao nosso coração. Não é assim que o senhor faz, pastor? E foi isso, meu pastor, que eu vim fazer aqui em Macaparana. Eu não vim aqui lhe trazer uma palavra que de repente você apenas se emocione e não pense no que está ouvindo. Sabe por que esse congresso de jovens veio para o ar público? Para dar oportunidade para você ouvir.
Porque se fosse ao contrário, a igreja ficava dentro das quatro paredes. Mas ela veio aqui para que você escute, que você tenha a oportunidade de fazer a melhor escolha da sua vida. E sabe qual é a melhor escolha? É Jesus de Nazaré. Porque Ele perdoa, Ele purifica, Ele ama e Ele abraça. Romanos 6,16, não sabeis que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou servo do pecado para a morte, ou servos da obediência para a justiça. É uma escolha isso aqui. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso é escolha. Já pensou Jesus dizendo, eu estou batendo. E alguém escuta e escolhe não ir até a porta e abrir para ele entrar. Jesus é educado. Jesus não vai arrombar a porta da tua casa, da tua existência para entrar lá. Ele simplesmente diz, estou à porta e bato. Nestes dias de trabalho aqui, é como se Jesus estivesse batendo. E você ainda está com a porta trancada. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Está bem pertinho de Jesus dizer assim, eu não vou bater mais e nem vou chamar. Porque chegou o dia de eu levar a minha igreja para estar comigo para sempre. Mateus 7, 13 a 14 diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. É uma escolha. Quando eu tinha meus 7 anos, 6 anos, isso há 40 anos atrás, que eu ia para a casa da minha avó, tinha um quadro lá, hoje não se tem mais esses quadros, mas antigamente tinha quadros trazendo mensagens bíblicas. Eu lembro que ela tinha um quadro da Arca de Noé, a arca por cima das águas e as pessoas pedindo clemência. Eu lembro que tinha um quadro apontando o que está lá da história do rico e Lázaro, um abismo no meio, de um lado Lázaro, que era um crente em um ambiente de gozo e de alegria, e do outro lado rico, debaixo de tormento. Eu olhava para aqueles quadros e ficava pensando naquilo a noite toda. E eu lembro de um quadro que fala esse versículo que eu acabei de citar aqui de Mateus, os dois caminhos. Um caminho que vinha único e depois se dividia em dois, um bem largo, as pessoas bebendo, pulando, gritando, dançando, e o outro bem apertadinho, com pouca gente entrando por ele. Eu não sei quantos daqui lembram disso, vocês lembram? Não é possível que eu estou sozinho na década de 80, 70, o senhor lembra? Graças a Deus, a gente tem quase a mesma idade, né? O senhor lembra desse quadro? Graças a Deus. O senhor ainda tem? Qual é o caminho que você vai escolher? Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, escolha. Se alguém quiser, ninguém está aqui forçando, mas Jesus disse, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Levanta a mão bem alto quem escolheu seguir Jesus aqui para ver uma coisa. Olha que coisa linda, olha. Aquele que for fiel, disse Jesus, até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Escolha. Alguém pode ser fiel no início, mas no caminho parar e deixar de ser fiel. Mas eu quero voltar aqui ao texto de Daniel que foi escolhido. Diz o texto que Daniel propôs em seu coração não se contaminar.
E eu finalizo esta palavra nesta noite dizendo, aqui em Macaparana, nesta noite tão abençoada por Deus, o tempo do relógio de Deus está chegando nos últimos ponteiros. Pode ser o tempo da igreja, mas pode ser o teu tempo também, individual. Eu fui pregar em uma cruzada evangelística lá no finalzinho do estado de Pernambuco. Depois de Petrolina. Uma cidadezinha bem pequena, pastor. E enquanto eu estava pregando uma mensagem como esta, voltada para o evangelismo, o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração citar o texto de Tiago, o irmão de Jesus, quando ele escreveu dizendo que a vida do homem é como uma fumaça, que sobe, o vento vem e logo se desfaz. Eu acho que foi na cidade de Afrânio, não foi isso? Afrânio, lembrei o nome. E algumas pessoas que estavam ali, a gente convidando, e teve uma moça, pastor, que estava junto com o irmão, que ela chorava muito. E a gente convidando, vem em nome de Jesus, vem, e ela chorando, chorando. E alguém chegou perto dela e disse, mas chegou a hora, filha. E ela disse, olha, hoje não. Mas diga lá ao pastor, que amanhã eu vou. E por que não hoje? Ela disse, não, porque tem a vaquejada aqui do lado, eu já me comprometi para a vaquejada. Eu estou com meu irmão aqui de moto, a gente vai junto. Mas amanhã eu vou, porque a palavra entrou no meu coração. Agora, como eu marquei para a vaquejada, eu não posso perder. Terminou o culto, algumas pessoas aceitaram a Cristo, mas aquela moça saiu mesmo que chorando e com o coração quebrado. Ela escolheu, pastor, deixar para o dia seguinte. Mas naquela noite, Deus, através da palavra, disse, hoje é o último momento para o relógio chegar no final da tua vida. De hoje não passa. Sabe o que aconteceu? Infelizmente, ao sair daquela cruzada, mais à frente, o irmão pilotando uma motocicleta, salvo engano, eles estavam sem capacete, foi passar pela carreta, e o trepidar da carreta, ele se assustou e caiu, e infelizmente, ela caiu para frente um pouquinho, e a carreta passou por cima da cabeça daquela moça. No outro dia, a igreja de um lado, e o cemitério aqui. Próximo ao cemitério tinha um necrotério, a parte onde fazia também os exames, e a família lá chorando. E poucos minutos depois saiu aquele caixão e foi para o cemitério ser sepultado. Eu não estou contando isso com um coração feliz. Eu não estou contando isso aqui para vanglórias. Eu estou contando isso aqui para você entender que a escolha daquela moça definiu o seu futuro. E eu orei naquele dia dizendo, Senhor, eu quero crer, Senhor, que antes do último suspiro, antes do último batimento, antes do apagar das luzes da existência, a mensagem que ela ouviu há poucos minutos antes, Senhor, foi lá em seu subconsciente, e ela teve a oportunidade, eu quero crer nisso, sou eu que estou querendo crer, de dizer, Senhor, eu quero, não vai dar mais para esperar. E por que, pregador, você está contando isso? É para me amedrontar? Jamais. Eu não tenho necessidade para isso. Mas por que o Senhor está contando isso no término dessa mensagem? Para lhe dizer que você, assim como aquela moça, corre risco seríssimo de partir para a eternidade e não ir com um passaporte na mão. E nós estamos aqui nesta noite para dizer para você que o Jesus que morreu na cruz do Calvário, ele poderia fazer a escolha de não morrer ali. Mas a Bíblia diz que ele escolheu ser obediente até a morte, diz Paulo lá em Filipenses. Ele escolheu você.
A Bíblia diz que nós não o escolhemos antes, Ele nos escolheu primeiro, porque Ele nos amou. E neste final de congresso de jovens e adolescentes, que eu entendo que o intuito deste culto não é só trazer uma palavra aos jovens, mas trazer também uma palavra ao teu coração. É dizer para você que ainda dá tempo de você fazer a sua escolha. Qual é a tua escolha nesta noite? E com a permissão do pastor, quero convidar a igreja de pé, por gentileza. Nós vamos terminar esse culto daqui a alguns minutos. Nós vamos voltar para as nossas casas. Nós vamos dormir, se Deus permitir, e nos levantarmos em algumas horas. E se Jesus não vier, a nossa vida continua a mesma, garantidos da nossa escolha. Agora a pergunta que eu quero nesta noite fazer para você é: qual é a tua escolha? Eu estava pensando comigo, sabe, durante esses dias, quando estava meditando qual mensagem entraria nesta noite. E eu estava pensando: Senhor, nós não merecíamos ser escolhidos por Ti. Nós não merecíamos ter o Teu amor. Enquanto o irmão Índio estava aqui contando da sua vida lá fora sem Cristo, e depois o que Cristo fez para resgatá-lo e trazer para aqui de volta, para aquele lugar onde nós estamos, eu estava pensando comigo: Senhor, que amor é esse? Porque Deus não precisa de mim nem de você. Ele já é Deus por natureza. Sem eu e sem você, Ele já é Deus, mas Ele nos decidiu buscar. E a pergunta que nos vem no coração é: o que foi que Ele viu em mim? O que foi que Ele viu em você? E eu lhe respondo: sabe o que Ele viu? Alguém que merece o seu amor pela sua graça, não por merecimento. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Vamos cantar, meus irmãos. Eu não sou o que eu deveria ser. Pra cá, vai. Mesmo assim, esse Jesus me abraçou. Eu sou pequeno, Ele tão grande. Eu sou falho, Escuta. Ele é O que, igreja? fiel. O que eu mereci era morrer. É verdade. Mas o que? Mas Ele me prometeu O céu. Eu só quero adorar. Por isso Se estou aqui e se eu não adorar, falta algo em mim. eu jamais saberei. Chegou a hora de você fazer a sua escolha. Porque Ele me escolheu. E eu queria pedir a Mas cooperação uma da igreja. coisa eu sei, Chegou a hora da gente sair do lugar Deus me deu. e a gente ir lá naquela pessoa que você sabe que foi convidada, que veio. Eu não sei o que Ele viu Se você puder, em mim e em você. saia como salva-vidas. Já está vindo ali a primeira pessoa para Jesus. Traga ela, irmão Graça. Vem, jovem, o Senhor te ama. Eu não sou o que eu Ei, deveria. oramadagá, shuriken, oramanamana. Isso aqui é o maior milagre. Veja que escolha. Mesmo assim Ele me ama. Onde está a segunda pessoa? Veja alguém aí do seu lado. Veja alguém do seu lado aí. Do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Quem sabe lá, você que está ouvindo esse som. Eu sou falho, Ele Senta aí, filho. é fiel. Saia do seu lugar e vá em busca das vidas. Chegou a hora. O que eu mereci. Em nome de Jesus, onde está a segunda pessoa que quer escolher entregar a sua vida para Jesus? Mas Ele nos prometeu Do céu
Jesus, que as cadeias sejam quebradas. Onde está a segunda vida preciosa que quer aceitar a Jesus? Escolhe a vida. Escolhe a vida nesta noite. Jesus está aqui. Fica à vontade. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos. Que as cadeias espirituais sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Para você estar aqui. Jesus te chama nesta noite. Deus falou assim. Vem. Esse aí Vem, vem. Vem, Jesus te ama. E onde colocar Para as mãos eu vou abençoar. Não chore. Em nome de Jesus. Onde está a segunda vida nesta noite? Venha, venha, venha. Tua vida é preciosa para Jesus. A tua escolha vai definir o teu futuro, a tua eternidade. Que vai acontecer. Deus mandou Jesus te chama nesta noite. Vem, filha. que tudo vai Vem, filho. Escolhe a vida. tá chorando. Escolhe a vida nesta noite. Se você Escolhe Cristo. Escolhe a salvação da tua alma. Escolhe enquanto dá tempo. Jesus te ama. Ele sabe de tudo. Jesus te ama. E você tá passando. E Ele quer abraçar a tua alma nesta noite. E mandou te dizer. Vem para Que Jesus. Ele está cuidando. Ei! Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra quem tu eras. Lembra de todos os livramentos. Quantos que livramentos você de já morte passou. Jesus já te deu. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Em nome de Jesus. Essa aí vou levantar. E onde colocar as mãos Eu vou abençoar. Não chore. quem cuida de você. Em nome de Jesus, deixa o Senhor entrar no teu coração nesta noite. Jesus tem um projeto na tua vida. A salvação da tua alma. Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Nós falamos nesta noite sobre escolhas. E nós dissemos nesta noite que a tua escolha definirá a tua eternidade. Nós estamos aqui para pregar a vida. Nós estamos aqui para pregar a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que muitas e muitas vezes a tua cova já foi fechada e tu nem sabes. Mas sabe o que foi que aconteceu? O amor do Deus eterno que tu nem serves já estava te cobrindo com laços de amor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias Eu estou em tuas mãos. desde Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei as bondades de Deus. És fiel em todo tempo. Esse lugar aqui já foi palco para tanta coisa. Todo tempo. Reuniões, festas, com todo movimentos populares. Mas hoje, eu canto ontem também, foi reservado como um altar de Deus.
E Cristo está sendo pregado nesta noite. A melhor mensagem, a melhor reunião, o melhor acerto é este: Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E nesta noite, como pregoeiro da palavra, eu quero proferir esta palavra aqui, que Macaparana é de Cristo. Jesus ama esse povo, Jesus ama essa cidade, Jesus ama esta localidade, e você é alvo do amor de Jesus. És fiel Em nome de Jesus, onde está mais alguém para Cristo, venha. Veja alguém que está do seu lado. Alguém do seu lado, coloque a mão no ombro dele. No ombro dele e diga: vamos, vamos, eu te levo até lá na frente. Eu cantarei A bondade de Deus. A bondade me seguirá, me seguirá. Nós já vamos concluir nesta noite, mas ainda dá tempo para você. Onde está a segunda vida para o Senhor, em nome de Jesus? Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Eu estou em tuas mãos. Tua Vontade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Jesus disse: aqueles que me confessarem diante dos homens, Tu és eu confessarei diante do meu Pai. com todo. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Jesus te chama para te confessar diante do Pai, como dizendo: eis aqui um filho amado, Pai. Se você não quer, a igreja vai continuar seguindo a Cristo. Mas uma coisa eu te digo: tu não terás oportunidade de chegar diante do Senhor e dizer: eu não pude escolher. Porque a escolha foi dada nesta noite. E sabe por que a igreja ainda insiste? É porque nós temos um coração missionário. A gente sabe o valor de uma alma. E a gente sabe que a tua vida é preciosa. Quantas vezes, quem sabe, Satanás não tentou ceifar a tua vida, mas Deus te deu livramentos de morte. É porque Ele te ama e porque Ele tem um projeto na tua vida. Eu sei que é difícil, porque você olha para um lado, para o outro e talvez pensa: o que é que eu vou dizer para fulano? O que é que eu vou dizer para ciclano? O que é que eu vou dizer onde eu moro? Eu quero te dizer uma coisa: aqueles que decidem amar Jesus, Jesus segura na mão dele e diz: tu não estás sozinho mais não, agora tu estás comigo, eu vou estar contigo ombro a ombro, lado a lado, todos os dias da tua vida. De tantas coisas que andei fazendo, Eu insisto nesta noite porque eu sinto que você está aqui, você está ouvindo, teu coração está ardendo e você não cede. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas agora. Vem para Jesus nesta noite, aceita Cristo como teu único e suficiente Salvador, e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai apagar o teu pecado, perdoar as tuas falhas e lavar com o sangue do Cordeiro. que eu já fiz Este é o último louvor, em toda a minha vida. é a tua última oportunidade nesta noite. Eu espero que Deus te dê outras, mas em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, não saia daqui correndo risco. Jesus te chama, vem. A melhor coisa que eu já fiz. Aleluia, glória a Deus.
Esta noite é uma noite oportuna. Deus quer ter um encontro com você. Você não chegou aqui por acaso. Você foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos diz: se hoje ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O próprio Jesus ainda continua convidando, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. A melhor escolha está com Jesus. Ele quer ter um encontro com você. Ter Jesus é ter a felicidade. Ter Jesus é desfrutar da verdadeira paz. Ter Jesus é ter proteção direta do trono de Deus. Ter Jesus é andar na luz. Ter Jesus é sentir a graça de Deus em sua vida. Esta noite Jesus te convida a fazer coisas grandes em tua vida. Eu não sei porquê tanto insistimento, mas é porque Deus tem um plano muito especial em tua vida. O homem mais rico do mundo se constitui em ter Jesus dentro do seu coração e expressar no seu coração o verdadeiro amor de Deus, a ponto de enviar o seu filho amado, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por você. Jesus vale mais do que o ouro, do que a prata, de que muitos amigos e que muitas festas. Jesus vale muito mais. Vale a pena dar esse passo para Jesus. Vem agora. Se Ele não prestar para você, você deixa Ele. Porque desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho dito para Ele: Senhor, se for para desistir desta caminhada, por favor, me prepare, me leva e me guarda, porque não há nada melhor do que servir a Jesus. Nós queremos nesse instante agradecer a Deus, a você que de bom grado tem participado aqui desse glorioso trabalho. Os trabalhos continuam. Aleluia. Enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, a porta continua aberta. Enquanto você está vivo, também a porta continua aberta. Aleluia. Mas desde já, queremos agradecer a todos, amados irmãos, a mocidade que veio de Timbaúba. Leve um abraço ao nosso pastor José Carlos. Diga que nós o amamos, amém, e queremos ele aqui nascer. Avisamos, irmãos, que essa cadeira que ficou foi que estava preparado para outra caravana que vinha e não vieram, perderam. Mas aqueles que veio, recebeu. Quero parabenizar a mocidade da igreja. Vocês trabalharam com muito empenho, com muito prazer, com muito carinho. Deus recompense vocês. Amém. Quero ver esse grupo todinho, domingo à noite, terça-feira, juntos aí adorando e glorificando a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Qual foi a escolha que vocês fizeram? Ser fiel. Amém. Vamos dizer bem forte. Qual a escolha que vocês fizeram? Ser fiel. A igreja, qual foi a escolha que vocês fizeram? Ser fiel. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe. Não é fácil, em um mundo que nós estamos vivendo, tomarmos essa atitude de ser fiel. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Nós queremos nesse instante passar o microfone aqui para o nosso evangelista, nosso pastor, que ele vai falar do seu livro, logo após o nosso... Sinta um pouquinho, meu irmão, ainda está cedo, amém? Na presença do Senhor, a Bíblia diz que é a fartura de alegria. E quem está alegre não vai para casa logo não, amém? Já estamos concluindo. Meus queridos irmãos, em um minuto nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós trouxemos aqui alguns exemplares desse livro de nossa autoria, Proto-Pentecoste,
ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Por que a expressão proto? Proto é aquilo que vem antes, é aquilo que está no começo. E Pentecoste é o que o Espírito Santo fez lá em Atos 2. Então nós vamos tratar aqui sobre aquilo que o Espírito Santo fez no Antigo Testamento. Se você ama a Bíblia, se você gosta de estudar a palavra, e se o assunto sobre pneumatologia, estudo sobre a doutrina do Espírito Santo, é algo que lhe enche o coração, essa obra vai lhe ajudar bastante. Foi fruto de muitos anos de pesquisa, de trabalho, de leitura, e saiu essa obra que foi publicada o ano passado, em outubro, na Escola Bíblica de Obreiros. Nós vamos falar sobre a manifestação do Espírito Santo com dons espirituais no Antigo Testamento, regenerando, habitando nas pessoas, mesmo que de uma maneira diferente do Novo, haja vista que do Novo é algo pleno e no Antigo Testamento era algo parcial, enquanto no Novo Testamento é uma habitação não mais temporária, como era no Antigo, mais definitiva, mas lá já havia ações do Espírito. Então fica aqui, aqueles que desejarem, nós trouxemos alguns exemplares, está com 25% de desconto, nós recebemos cartão de crédito, pode ser no Pix, pode ser no dinheiro, pode ser no débito, assim como os irmãos quiserem. E aqueles que quiserem, está com esse desconto e divida até em 4 vezes sem juros, no cartão de crédito. A minha esposa está ali na frente, com alguns irmãos, com a banquinha. Aqueles que desejarem, podem passar ali. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Queridos irmãos,